bem, quando Paulo escreveu a sua epístola aos Efésios, ele escreveu porque tinha como objetivo tratar de um problema que acontecia naquela cidade. A cidade de Éfeso, conforme a gente lê em Atos dos Apóstolos, era uma cidade muito bem nutrida pela palavra. Era uma cidade pela qual haviam passados o apóstolo Paulo, Apolo. Lembra de Apolo? Lá em Corinto, muitos diziam, não, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. Apolo foi um dos maiores pregadores da igreja primitiva. Apolo passou muitos anos em Éfeso. Apolo havia passado ali. Paulo havia pregado ali, ensinado ali. Timóteo havia sido um pastor ali. João, o apóstolo, foi pastor ali. Maria, a mãe de Jesus, foi membro desta igreja durante o tempo em que João foi pastor ali. Ela e João morreram em Éfeso e foram enterrados em Éfeso. Quando nós paramos para pensar nesta igreja, nós temos uma lista imensa de pessoas que pregavam a palavra, uma lista imensa de pessoas que nutriram muito bem aquela comunidade. Isso sem falar em Áquila e Priscila, que também passaram por ali. Enfim, o que não faltou à cidade de Éfeso foi bom ensino. O que não faltou foi conteúdo, foi palavra. Só que, apesar de eles conhecerem muito a respeito da palavra, eles não viviam a palavra. E isso se percebia por meio do relacionamento deles entre eles e do relacionamento deles com o Senhor. Por isso, antes de lermos o que Paulo escreveu aos Efésios, eu gostaria de ler com vocês aquilo que Jesus escreveu aos Efésios. Naquela outra carta aos Efésios que está na Bíblia, que está lá no livro de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 2. Segura com um dedo aí a Bíblia em Efésios 2 e vá comigo, por favor, para Apocalipse capítulo 2, para que vejamos as palavras de Jesus à igreja em Éfeso. Aqui Jesus aponta para a mesma situação que Paulo também queria apontar. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, aquele que tem o Espírito Santo e aquele que anda no meio das igrejas. Conheço as obras que você realiza, igreja em Éfeso, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Ou seja, Jesus somente elogia os Efésios até aqui, não é isso? Palavras de elogio, vocês conhecem muito bem. Vocês sabem identificar quando é um falso apóstolo, quando é um verdadeiro apóstolo, e eu elogio vocês por isso. Mas o verso seguinte continua dizendo: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mais uma vez, Jesus diz, eu elogio vocês, porque vocês sabem identificar as obras dos nicolaítas, as quais vocês odeiam, e eu também odeio. Ou seja, os membros daquela igreja eram capazes de perceber quando uma comunidade que se dizia cristã, na verdade, era uma falsa igreja. Era uma igreja cheia de heresias. Era uma igreja cheia de mentiras, mas que falava do nome de Deus, falava do reino de Deus, falava do poder de Deus, falava do nome do Senhor. Mas eram mentirosos. Eram uma falsa igreja. Mas a maioria das igrejas não percebiam isso. A maioria das pessoas não eram capazes de perceber isso. E eles eram. Por quê? Porque veja quem passou por aquela cidade. Veja quem ensinou aqueles irmãos. Imagine que vocês passaram por aqui pastores como Paulo. Paulo passou 3 anos pregando aqui.
O quanto vocês cresceriam na fé? Imagina que depois de Paulo, Timóteo, junto com ele, Apolo, Áquila, João. Era para essa igreja saber pouco ou muito da palavra? Muito da palavra. É por isso que eles são elogiados, não somente por Paulo, na epístola que ele escreveu aos Efésios, mas pelo próprio Jesus. E o que ele vai dizer para a igreja aqui, Jesus eu tenho contra você o fato de que vocês deixaram o primeiro amor. Ou seja, vocês deixaram de amar a Deus. E a consequência natural de deixarmos de amar a Deus é deixarmos de amar o próximo. E quando deixamos de amar o próximo, nós deixamos de nos unir por aquilo que é o mais importante, que é a mensagem da cruz, o Evangelho, e acabamos nos dividindo por coisas pequenas, por coisas bestas, por coisas tolas, por coisas mínimas, e acabamos nos afastando uns dos outros, e ao invés de sermos o povo da cruz, nos tornamos um povo dividido, um povo quebrado. Ao invés de sermos o povo da cruz, que se une pela cruz, que abraça para pregar e para adorar a mensagem da cruz que nos salvou, a qual amamos e até morrermos queremos proclamar, como cantamos no hino Rude Cruz. Ao invés disso, nós nos afastamos. Por quê? Porque perdemos o primeiro amor, e a consequência é deixarmos o segundo amor. E ao invés disso, começamos a construir ministérios, construir nomes, reputação, vanglória, construir coisas que atraem a atenção das pessoas para nós e não do Senhor. E com isso nos dividimos. Com isso criamos paredes de separação. Com isso criamos inimizades, que são disfarçadas quando nos reunimos para cantar para Jesus. Que se disfarçam hipocritamente quando nos reunimos para cultuar o Senhor, como se nada estivesse acontecendo. Mas o Senhor que veio do céu, Ele pode até elogiar um ponto ou outro na nossa vida, como Ele fez com esta igreja. Mas sem dúvida nenhuma Ele vai dizer, eu tenho algo contra vocês, e o fato é, vocês não me amam como vocês me amavam no começo. Quando vocês oravam o tempo todo a mim, quando vocês separavam tempo para me buscar, para jejuar, para ler a minha palavra, para buscar ter comunhão comigo, para lutar contra o pecado, para dizer não para aquilo que hoje você diz sim com tanta facilidade. Antes, quando você negava as coisas que hoje você não nega, coisas que antes você se desviava prontamente porque você me amava tanto, mas agora você não se desvia mais. Você corre para essas coisas, você está perdido no meio delas. E a consequência é que você tem se afastado das pessoas. Sabe qual é a consequência disso na vida da igreja? É uma só, irmãos. A igreja foi chamada por Jesus, lá em Mateus capítulo 5, de uma cidade edificada sobre um monte. E essa cidade, ela só brilha quando os membros estão ligados uns aos outros. Quando estamos unidos pela mensagem da cruz. Quando estamos vivendo a amizade cristã. Quando estamos nos dando um pelo outro, quando estamos considerando um ao outro, quando nos lembramos uns dos outros, quando não disputamos uns com os outros. Isso não diz respeito apenas às igrejas locais e aos membros de uma comunidade local, mas também igrejas com outras igrejas. Porque quando começa a haver disputas, quando começa a haver separações, quando começa a haver intrigas, fofocas, maledicências, o brilho dessa cidade começa a se apagar. E aquela cidade que antes deveria brilhar no alto da montanha, agora começa a faltar luz. A iluminação de uma casa se apaga, a de outra se apaga, a iluminação pública se apaga, e aquelas pessoas que viviam em volta da cidade e olhavam para ela como um norte, como um exemplo, olhavam para ela como um padrão, até mesmo para entenderem os seus próprios erros, até mesmo as suas próprias falhas, agora não vem mais luz nessa cidade, a luz começa a se apagar, porque os jovens começam a se achar mais importantes do que os idosos, porque os idosos começam a achar que os jovens não valem para nada, porque aqueles que cantam acham que aqueles que pregam estão tomando tempo demais, ou porque aqueles que pregam acham que os que cantam estão fazendo de um jeito errado como deveriam fazer, ou porque aqueles que se assentam acham que aqueles que cuidam dos carros deveriam cuidar melhor, ou aqueles que cuidam do carro ficam bravos daqueles irmãos que não param de ficar reclamando mal deles.
Quando começa a se falar mal dos professores das crianças, enquanto os professores das crianças, ao invés de falarem com os pais, começam a fofocar entre si a respeito da má educação que alguns pais dão às suas crianças. E ao invés de haver comunidade, no sentido mais puro da palavra, ao invés de sermos irmãos de verdade, transparentes, íntegros, verdadeiros, que se dão uns pelos outros, que se abrem uns com os outros, que suportam uns aos outros, que aconselham, amam, exortam, perdoam, vivem uns pelos outros, a gente começa a se afastar, se achar mais importante, achar que a gente não precisa, porque a gente já é. E isso apaga a luz da cidade. E quando a gente vê, a cidade já não existe mais. Ela está ali, tem gente morando nela, mas ela não é mais diferente daquelas cidades escuras que estão ao seu redor. A igreja se torna como o mundo. A igreja começa a ter os mesmos padrões do mundo. A igreja começa a cheirar morte como o mundo cheira. A podridão que se via e se vê ao redor do monte sobre o qual a igreja está, a podridão que está naquele vale, agora subiu para a montanha e a luz se apagou e a sujeira tomou o seu lugar. Tudo isso porque nós deixamos de praticar aquilo que Paulo escreveu aos Efésios e aquilo que o Senhor Jesus mandou João escrever aos Efésios também. Vamos ler as palavras de Paulo? Em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 nós lemos: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo, nessa epístola, no capítulo 2, começa lembrando os efésios quem eles eram, em que situação eles viviam. E no verso 1 ele diz: vocês estavam mortos. A palavra morto aqui em grego, que é o texto original que o Espírito Santo inspirou, as palavras originais, é a palavra necros. De onde a gente tira necrotério, necromancia e outras palavras que têm a ver com necros, como por exemplo uma parte do corpo que está necrosada, e aí tem que cortar, arrancar fora, porque está morta, não tem mais sensibilidade, não serve mais para nada, e pode danificar o resto do corpo. A palavra necros, em grego, tem a ver com totalmente morto, porque às vezes a Bíblia usa a expressão morto, e alguns leitores, sem muito cuidado, acham que morto não é tão morto assim, mas que o morto dá para fazer algumas coisas. Mas a palavra do morto aqui, para lembrá-los, era a seguinte, para lembrar os efésios, seria a mesma coisa que o Senhor fosse no cemitério e do cemitério chamasse uma igreja. Seria a mesma coisa que o Senhor nos convidasse para irmos para o maior cemitério aqui de São Gonçalo. Qual é o nome do maior cemitério aqui de São Gonçalo? Como é que é? Parque da Paz. É o primeiro cemitério que não tem nome de santo. Porque é sempre São Bento, São Benedito, Santo Antônio, São José. Aqui é São alguma coisa ou não? Tem São Miguel, São Gonçalo, tá vendo? Mas o maior é o Parque da Paz, graças a Deus. Não tem problema com os outros cemitérios. Mas seria a mesma coisa que Jesus nos chamasse hoje à noite para que a gente fosse no Parque da Paz e nós convidássemos algumas pessoas ali para uma programação que vai ter sábado aqui, ou domingo aqui. E a gente, cada um de nós, nos dividíssemos em grupos de 2 ou 3 e nos deparássemos diante de alguma lápide e começássemos a falar com a pessoa que está ali. E não é difícil de saber o nome dela porque está escrito na lápide. Então está lá, João da Silva. Você vai parar diante do João da Silva e eu estou dando treinamento aqui para você. Você vai dizer para ele o seguinte: olha, nós estamos aqui para trazer um convite para você. Nesse sábado a gente vai ter lá na nossa igreja um encontro muito especial. E nós vamos ter uma recepção muito especial. E a gente quer dar um presente para você. E eu sei que nesse sábado você não tem para onde ir. Eu sei que nesse sábado você vai permanecer aqui, mas ao invés de você ficar nessa situação fria, gelada, toda suja, sabe, nessa situação deplorável da vida, aí, cheio de bichos, lá vai estar tudo limpinho, você pode vir do jeito que você tiver.
A gente vai te receber muito bem, porque nessa condição de tristeza que você está, não é melhor você estar com a gente? A gente quer deixar o convite aqui para você. Se você quiser, basta você tomar essa decisão de sair daí e levantar e vir aqui para a nossa igreja. Vai ser uma bênção. O que vocês acham que aconteceria? Você está falando com um morto. Você já passou pela experiência de evangelizar uma pessoa e de você estar falando com aquela pessoa e a pessoa, aham. E aí você está falando, isso já aconteceu comigo, com algumas pessoas, né? Principalmente pessoas mais idosas do que eu, e a pessoa no final ela fala, nossa, mas que bonitinho. É isso mesmo. Mas você sabe que entrou aqui e saiu ali. E aí você fala de novo, e você evangeliza de novo, você tem vontade de rachar a cabeça no meio, colocar a Bíblia dentro, e não muda nada. Você chama o pastor, o evangelista, você tem vontade de trazer o Billy Graham dos mortos, para evangelizar aquele seu amigo, e nada acontece. Por quê? Porque aquela pessoa está morta. O que um morto pode decidir? Nada. É loucura imaginar que um morto pode tomar uma decisão, a menos que um milagre aconteça. Na Bíblia, várias vezes mortos ressuscitaram. Lembra de Lázaro? Quando Jesus, diante do túmulo, compadecido com Marta e Maria, ele ora ao Pai e depois diz para o túmulo, porque ele não estava vendo Lázaro, ele diz para o túmulo, para a pedra, que fechava o buraco dentro do qual o Lázaro estava, apodrecendo já, faziam 4 dias, fedia o corpo. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? As pessoas ficaram olhando, dizendo, ele está maluco, ele está falando com um morto, ele está falando com uma lápide, ele está falando com uma pedra. Mas a hora que rolaram a pedra, o que aconteceu? O Lázaro saiu. Por quê? Porque um milagre aconteceu. Quando você recebeu ouvidos para ouvir, olhos para ver, quando o Espírito de Deus tocou em seu coração, não foi você que tomou uma decisão, foi um milagre que aconteceu. Por quê? Verso 1 de novo. Porque Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Você tem que glorificar a Deus por isso. Você lembra daquele hino antigo? Tocou-me, Jesus, tocou-me, e de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É assim? Tocou-me. Onde Jesus toca, a morte ganha vida. Onde Jesus entra, a escuridão e a morte sai. Quando Jesus ordena, a vida aparece. E a realidade da humanidade é a realidade de um necrotério. É como se fôssemos para dentro dos necrotérios espalhados por São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, onde dezenas de pessoas estão sobre macas de ferro, com o corpo aberto, fazendo autópsia para se descobrir do que aquela pessoa morreu. E nós fazemos convites àquelas pessoas para que venham à igreja adorar a Deus com a gente. Adianta? Ela está morta. Mas e se o Senhor der vida a elas? Então elas virão. E se o Senhor der vida àqueles que estão no Parque da Paz? Eles sairão do túmulo. Porque o nosso Deus tem o poder de realizar milagres. Irmãos, o maior milagre que jamais poderá acontecer na sua vida, foi o milagre da sua salvação. Você ressuscitou com Cristo. Você ganhou um novo coração. Ele tirou o coração de pedra que estava dentro de você e deu um coração de carne, para que você ouvisse os mandamentos e os cumprisse, para a glória do Senhor e sua alegria. É por isso que quando nós evangelizamos, a nossa maior preocupação não é somente pregar o evangelho, mas é também orar por aquela vida, para que o Espírito Santo toque naquele coração, como um dia tocou no nosso, para que Deus tenha misericórdia dele, como um dia teve de nós, para que o mesmo poder que nos tirou das trevas para a luz, também tire aquela vida. A obra é do Senhor. Como o profeta Jonas escreveu, a salvação pertence ao Senhor.
nós somos apenas emissários, mensageiros, arautos do rei, proclamadores, mensageiros do evangelho. Paulo diz isso depois de, no capítulo 1, ter louvado a Deus pela salvação. No capítulo 1 ele faz duas orações. A primeira é louvando ao Senhor, porque antes da fundação do mundo, ele havia os escolhido para a salvação. Era como se Paulo dissesse: vamos louvar ao Senhor, igreja em Éfeso, porque antes dele ter dito haja luz, ele disse haja cruz. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Depois, a segunda oração, ele faz louvando a Deus pela vida espiritual dos efésios. No que diz respeito ao conhecimento da palavra, no que diz respeito ao conhecimento da doutrina, eles eram bons. É o mesmo elogio que Jesus fez lá em Apocalipse 2. Aí no capítulo 2, aqui de Efésios, Paulo vai dizer a eles algumas coisas para lembrá-los. Coisas que nos remetem àquele momento da nossa conversão. Porque foi naquele momento da nossa conversão que nasceu aquele primeiro amor. E o que Paulo quer fazer aqui é: lembra de quando ele deu vida a vocês, quando vocês estavam mortos? E aí Paulo fala do mundo, da carne e do diabo, nos versículos seguintes, quando ele diz que nós estávamos andando noutro tempo, segundo o curso desse mundo, verso 2. Segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o diabo, mundo, o diabo, e no verso 3 ele diz: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne, mundo e diabo, isso tudo fazia com que nós fôssemos filhos da ira de Deus. Mas Deus, diz o verso 4, isso é tão maravilhoso, essas duas palavras, mas Deus, isso muda tudo, porque primeiro ele diz: vocês estavam perdidos, não tem salvação para vocês. Vocês nasceram e começaram a pecar, começaram a andar no mesmo curso do rio desse mundo, fazendo o que todo mundo faz. E não era apenas o curso do príncipe da potestade do ar que guiava as decisões, palavras, olhares, mas era também as inclinações da vossa carne. E era também o mundo que os influenciava, o diabo que os guiava. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, verso 4, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós necros, mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco. Paulo explica que Ele já nos fez ressuscitar, Ele já nos fez assentar nas regiões celestiais. Para Deus, a gente já está eternamente seguro, a gente já está nas mãos de Deus, a gente já está salvo. E aí tem gente que fala: então eu posso cair no pecado e sair fazendo tudo que eu quiser? Ué, pode, se você quiser pode, mas isso só vai provar de que você não é salvo. Isso só vai provar de que você não conheceu o primeiro amor, o grande amor, o irresistível amor. Isso só vai provar que você nunca viu o que é melhor, por isso está voltando o que é o pior. Sabe a pessoa que só comeu comida de lata de lixo? Só comeu comida de lixo? Só sabe que é comida podre, estragada, que as pessoas jogam na rua. E aí um dia chamam ela para virem a um banquete, e aí ela vem para o banquete, ela sente o cheiro do banquete, ela vê o banquete lá na mesa, fica um tempo ali naquele salão, mas depois de um tempo volta para a lixeira, porque para ela não provou da comida do banquete. Vocês estão entendendo? Por isso ela voltou lá para a rua. Aquele que entrou no salão e provou do banquete, provou da comida celestial, comeu do pão do céu, bebeu da água da vida, nunca mais volta a beber comida podre desse mundo. Nunca mais volta a querer cheirar o perfume imundo desse mundo, porque o bom perfume de Cristo agora transborda dentro dele, como Agostinho de Hipona disse: aspergiste a tua fragrância, e agora eu a respirei, e a minha alma suspira por ti. Quando você sente o bom perfume de Cristo, você não quer sair de perto, e quando você não está sentindo mais aquele bom perfume, você volta para a fonte, para voltar a sentir de novo. Ele está dizendo aqui: Deus, sendo rico, Ele amou a gente quando a gente estava perdido, e agora a gente está seguro, e para Deus é como se a gente já tivesse sentado, é como se a gente já tivesse ressuscitado, e Deus fez tudo isso. Por que Deus nos salvou?
ele fez tudo isso para mostrar, no verso 7 ele diz, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Por meio da sua vida, Deus vai mostrar a suprema riqueza da graça dele. Ele não vai usar você para mostrar, olha, está aqui um exemplo de um homem bom. Está aqui um exemplo de uma mulher piedosa. Quando a gente estiver no céu, Deus não vai usar você para mostrar que você foi melhor do que os outros. Para mostrar que você foi mais digno, que você fez mais obras, que você foi mais santo, que você tomou as melhores decisões, que você deu o passo correto. Porque isso seria trazer mérito para quem? Para você. Era como se Deus estivesse dizendo, olha, valeu, muito bem, você fez tudo direito, você merece, você é um campeão, você é isso, você é aquilo. Mas o fato é que, quando nós estivermos no novo céu e na nova terra, nós diremos que só o Cordeiro é digno, e que foi pelo mérito dele, pela obra dele, e não pela nossa. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então Deus não vai te usar para mostrar o que você fez. Deus vai te usar para mostrar a graça dele derramada na sua vida. Você é um troféu na mão de Deus, para Deus mostrar para anjos e potestades e tudo mais, dizendo, está aqui uma prova da minha graça. Eles não mereciam, eles estavam condenados, eles estavam perdidos, eles estavam mortos, mas eu dei vida, porque a minha graça foi derramada sobre eles, porque eu tive misericórdia deles. Porque, ele diz no verso 8, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma coisa que você recebe, não é uma coisa que você estica a mão para receber, é uma coisa que ele te dá gratuitamente. Ele continua no 9 dizendo, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo, na primeira parte do capítulo 2, deixa claro para os efésios qual é o motivo maior do nosso louvor, qual é o motivo maior da nossa adoração. A gente estava morto e ele nos fez viver. A gente estava cego e ele nos fez enxergar. A gente estava surdo e agora a gente ouve. A gente tinha um coração de pedra e agora a gente tem um coração de carne, sensível à presença, à palavra e ao falar do Espírito de Deus. Ele nos deu vida e o fez pela graça, somente pela graça. Aí, a partir do verso 11, ele entra no grande ponto dessa epístola, que ele vai repetir outras vezes, e que é o grande ponto de Jesus lá à frente também. Quando ele diz, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mais uma vez ele lembra, vocês estavam mortos, vocês estavam separados, vocês estavam sem Deus. Aí o verso 13 repete aquelas duas palavrinhas maravilhosas do versículo 4. No versículo 4 a gente leu, mas Deus. E aqui no versículo 13, depois de dizer que a gente estava sem Deus no mundo, ele diz, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Lá na cidade de Éfeso havia um grupo de pessoas que diziam que eram melhores do que os efésios, porque elas guardavam a lei dos judeus e os efésios não. Elas cultuavam no sábado, os efésios no domingo. Elas não comiam leitoa pururuca, torresmo, leitoa assada, bacon. Como é que é possível uma pessoa ser feliz? E os judeus diziam, como nós não comemos presunto, carne de porco, e vocês, efésios, comem, vocês estão mais longe do que nós de Deus. E mais, vocês não são circuncidados, nós somos. E mais, vocês não guardam as festas, o calendário judaico, nós guardamos. E eles se achavam mais do que os efésios, porque eles eram herdeiros da lei judaica e cumpriam o Antigo Testamento ainda, mesmo sendo cristãos. Uma espécie de cristãos, de judeus messiânicos. E esse povo deu tanto problema para os apóstolos. Quase todas as epístolas do Novo Testamento foram escritas para combater os erros que esse povo ensinava dentro das igrejas. E aqui Paulo está dizendo isso. Vamos ler de novo. No verso
14, porque ele é a nossa paz de dois povos. Que dois povos são esses? Os judeus e os gentios. Os judeus e os não judeus. De dois povos ele fez um só, não tem mais dois. E na sua carne derrubou as paredes de separação que estava no meio, a inimizade. Agora não tem mais um Deus que se entrega para um povo específico, uma nação, uma etnia específica, e para o restante do mundo o Senhor faz vistas grossas ou trata de outra forma. Não existe uma aliança para com Israel e outra aliança para com o resto do mundo. Na nova aliança, que pelo sangue de Cristo, por isso ele cita o sangue de Cristo aqui, nós todos estamos imergidos, estamos irmanados, estamos unidos. Uma vez que estamos debaixo desse sangue, uma vez que o sangue de Cristo faz cobertura sobre nós, porque esta é a cobertura espiritual que a gente tem, a do sangue do Cordeiro, desde que isso está sobre nós, nós somos um novo povo, debaixo de uma nova aliança. E ele continua no 15, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Não é especial isso? Fazendo a paz. Por que nova humanidade? Porque a outra estava morta. A outra não podia buscar a Deus. A outra não podia se consertar. A outra não podia, nem que quisesse, tomar uma decisão e buscar a Deus. Porque que decisão que o morto toma? Que decisão que o morto toma? Habilitado a que o morto é? Capaz de fazer o quê? Um corpo no necrotério? Faz o quê? Decide o quê? É hábil para quê? Por mais que tenha sido a pessoa mais habilidosa quando viva, agora nada mais é capaz, a menos que um milagre lhe dê vida e lhe retorne as capacidades de tomar as decisões. E é Paulo que Paulo está dizendo aqui. Ele nos deu vida. Ele restaurou em nós a capacidade de agora buscarmos a Ele. Ele nos deu não só um novo coração, mas um novo olho, um novo ouvido, uma nova boca, nós somos uma nova criatura, um novo homem, uma nova humanidade. E reconciliar-se, 16, ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. O ministério de Cristo foi chamado também de o ministério da reconciliação, e este é chamado lá na frente, quando Paulo escreve suas epístolas, como um ministério que foi dado a nós também. Como que dizendo que nós recebemos o ministério da reconciliação. Porque Deus veio para nos reconciliar consigo mesmo. E Deus destruiu toda a barreira, toda a inimizade. A igreja é chamada à unidade, porque não existe mais barreiras de inimizade. Quando barreiras de inimizade surgem da igreja, é porque você e eu construímos. E quando a gente faz isso, a gente ofende o Espírito Santo de Deus. Quando a gente faz isso, a gente atrai a ira de Deus sobre nós. Mas e quando alguém me ofende? E quando alguém fala mal dos meus filhos? E quando alguém fala mal do meu marido, ou fala mal da minha esposa? E quando alguém levanta uma calúnia a respeito da minha pessoa? O que é que eu faço, pastor? Você cumpre Mateus 18. Vai entre ti e aquela pessoa. Mostre o pecado dela. Se ela te ouvir e se arrepender, ganhaste o teu irmão. Não tem que falar mais para ninguém. Se ela não te ouvir, volta, fala com 2 ou 3 testemunhas idôneas, maduras, volta a falar com aquela pessoa. Se ela não se arrepender do pecado dela, volta. Se ouvir, você ganhou o teu irmão, e não é para falar para mais ninguém. Mas se não ouvir, você volta, e agora sim, não é mais para contar para 5, para 6, é para contar para a igreja inteira. Jesus falou em Mateus 18. Agora dize-o à igreja, e a igreja toda vai falar com aquela pessoa. Se aquela pessoa se mantiver obstinada no pecado, o que é para fazer? Considerar gentil e publicano. Porque o que tiver ligado na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu, Jesus falou. E ele conclui dizendo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio dele. Para quê? Para resolver conflitos. O contexto dessas palavras de Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, é no contexto de irmãos resolvendo problemas entre si.
Não é no contexto do culto. Embora no culto Jesus está presente também. Mas quando Jesus disse essas palavras, elas foram ditas no contexto de um irmão procurando outro irmão que pecou contra ele. Porque quando a gente não faz isso, a gente guarda amargura. E quando a gente guarda amargura, a gente peca. E quando a gente pega, a gente cria inimizade. E quando a gente cria inimizade, apaga a luz do lado de cá e apaga a luz do lado de lá. E nem o dízimo adianta você trazer. Porque Jesus falou que antes de trazer o teu dízimo, o que você tem que fazer? Voltar e se reconciliar com o seu irmão. Porque o dízimo vai acabar ajudando a igreja, mas Deus vai se sentir ofendido com aquela oferta. Porque era como se você pudesse continuar adorando a Deus. Porque o dízimo, as contribuições, são um ato de adoração a Deus. É como se você dissesse, eu vou adorar o Senhor, mesmo fazendo o que o Senhor mandou eu fazer. Não fazendo o que o Senhor mandou eu fazer. O Senhor mandou eu restaurar, eu não vou restaurar. O Senhor mandou eu perdoar, eu não vou perdoar. O Senhor mandou eu ir buscar, mas eu não vou buscar aquele irmão. Mas eu vou trazer o meu ato de culto aqui no dízimo. Isso é uma ofensa para Deus. E a igreja é feita de unidade. A igreja é feita de irmandade. A igreja é chamada de o santuário de Deus. E dentro do santuário existem santos. A igreja é chamada de edifício de Deus, morada do Deus Altíssimo. A igreja é chamada em Efésios 4 de família de Deus. Se somos uma família, precisamos olhar mais uns para os outros. Precisamos amar mais uns aos outros. Precisamos perdoar mais uns aos outros e precisamos levar mais a sério o pecado uns dos outros. Pecado no sentido de que, quando eu ver alguém numa atitude, numa palavra, com muito amor, como Paulo escreveu em Gálatas 6:1, com espírito de brandura, irmos e exortarmos aquele irmão, cuidando-nos de nós mesmos, para que não caiamos no mesmo erro. Isso está em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Porque essa é a missão da igreja, viver para adorar o Senhor. E não se adora ao Senhor quando a gente está dividido. Não se proclama a mensagem da cruz quando não se está unido pela cruz. Não se é igreja, mesmo que estejamos proclamando, mesmo que estejamos cantando, mesmo que estejamos ofertando, mesmo que estejamos enviando missionários, se nós não estamos nos amando, nós não somos igreja. Porque se não estamos nos amando, isso é uma prova de que perdemos o primeiro amor. O apóstolo João, na sua primeira epístola, fez a seguinte pergunta: como é que vocês podem dizer que amam a Deus, que vocês não veem, se vocês não são capazes de amar os seus irmãos a quem vocês veem? Ah, mas eu adoro a Deus, mas tenho dificuldade com o irmão que está do meu lado. Ah, pastor, viver com o meu irmão no céu vai ser uma glória, mas viver com ele na terra é outra história. Você não tem que esperar que o teu irmão te ame. Veja que o mandamento do amor não é sente-se e aguarde ser amado. Sente-se e espere que vão telefonar para você. Vão dar uma palavra de oração, vão amar você, vão se lembrar de você. Não. A palavra de Deus para você é: vão esquecer de você. Vão negar você, vão trair você, vão fazer com você o que fizeram comigo. Mas você ame, você perdoe, você busque ter paz com todo mundo. Lembra de Hebreus 12:14? Segui a paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não tiver santificação e a paz com os irmãos, você nunca vai ver o Senhor. Você acha que é só buscar a Deus? Você acha que é só ofertar? Você acha que é só cantar? Que é só vir na igreja? Nós carecemos de um reavivamento da unidade, do amor, daquilo que falta no mundo e deveria sobrar na igreja. Lembra da oração de Jesus no monte do Getsêmani, em João 17, dizendo: Pai, faça com que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que tu me enviastes. A nossa unidade é um testemunho ao mundo de que o Pai enviou a Jesus. Mas a nossa divisão não prova nada. Só prova de que aqui é tão sujo quanto é lá, de que aqui é tão apagado quanto é lá. Irmãos, não são as nossas luzes, não são os nossos sons,
não são os nossos discursos, não são as nossas roupas, não são os nossos cheiros, não são as nossas... nada que encantará o mundo. O que encantará o mundo é ver que aqui existe um povo com um novo coração, que se ama de verdade, que se respeita de verdade, que se ajuda, que se apoia, que se aconselha, que se exorta, que aqui existe uma família, e que essa família é um milagre, e que isso não existe nem na família dela, na casa dela. O mundo precisa ver na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não a uniformidade, esqueça a uniformidade. Deus não nos chamou para uniformidade, Ele nos chamou para unidade, união. Uniformidade seria a gente querer que todo mundo se vestisse igualzinho, que todo mundo comprasse o mesmo perfume, que tem a marca do nome do pastor. Sabe que até isso já tem, né? Vocês já viram? Esses dias me mandaram no zap um pastor falando que esse perfume agora, a essência veio de... devia ter vindo de Israel, mas veio da França. Devia ter vindo de Israel, esse é de mirra, esse é de aloés, esse é de canela, esse é de sei lá o quê. Meus irmãos, pelo que o mundo nos conhecerá? O que nós fomos chamados a pregar? Que o mundo nos reconheça não por aquilo que nos envergonha, não por aquilo que denigre e que nos afasta do Senhor, porque nós poderíamos todo mundo ter o mesmo cheiro, o cheiro do pastor, né? A gente poderia ter todo mesmo a mesma roupa, vamos vestir todo mundo preto e branco, todo mundo preto e branco, tem que ser preto e branco, porque Deus é fiel. Entenderam? Entenderam? Não entenderam, né? Tá bom, graças a Deus que vocês não entenderam. Porque o que eu falei agora não veio de Deus, daqui foi da carne, né? Estou falando do Corinthians, Deus é fiel, preto e branco. Ou, se eu fosse um pastor, que time você torce, pastor? Flamengo. Misericórdia, né? Você imagina que o pastor agora tivesse uma revelação do alto, dizendo, irmãos, a partir dessa semana, todo mundo virá na igreja de vermelho e preto. Porque Deus me deu uma visão, de que Ele está tirando toda a carniça de nós, que Ele está tirando todo o cheiro ruim de nós. Então isso é um símbolo para o mundo. E aí todo mundo vinha, e mais, vamos usar o mesmo uniforme. E o pastor é o primeiro que vem unir. Nós fomos chamados a uniformidade? Não. Não é para ser todo mundo. Pelo contrário, a glória de Deus é maior quando em meio à nossa diversidade se nota a unidade. Como é que um povo tão diferente consegue ser tão unido? Como é que um povo onde você tem rico e tem pobre, tem escolado e tem analfabeto, um povo que vem de carro importado e um povo que vem de bicicleta. Um povo que tem cabelo bonito, passa gel, e outros que... passa gel na barba, né? Como é que um povo tão diferente, gente que já viajou para o mundo, e gente que nunca saiu do estado do Rio de Janeiro, gente que fala muitas línguas, gente que malemar sabe falar o português. Como é que essas pessoas podem se amar tanto, tão diversas, mas tão unidas? Porque a nossa unidade, em meio à nossa diversidade, é uma prova de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. A unidade é um milagre, irmãos. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, a igreja não sobreviveria 50 anos na história. Se não fosse o Espírito Santo de Deus em nós, essa igreja não sobreviveria 10 anos. Mas porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós, é que Ele nos faz perseverar até o fim, é que Ele nos dá unidade. Então, aquilo que Ele está operando, que a gente não destrua com as nossas frescuras, com as nossas manias, com as nossas fofocas, com as nossas intrigas, com a nossa chateação, com as nossas, frescuras. Aí você ficou chateado com outro dia, eu também não vou falar mais com ele. Peraí, você vai construir aquilo que Jesus veio para derrubar? A gente acabou de ler que ele veio para derrubar a parede da separação, destruiu a inimizade por meio dela, da cruz. De dois povos
fizesse um só, fazendo a paz. No verso 17 ele diz, e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso a um só Pai, a um só Espírito. Veja, Jesus, por meio do apóstolo Paulo, e o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, querem comunicar à igreja o valor da unidade. Da mesma maneira como nós buscamos a santidade no Espírito, nós devemos buscar a paz uns com os outros. Lembrando de Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Paulo conclui dizendo o seguinte, versos 19 adiante, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, pedra angular. Ou seja, a gente é família de Deus e a gente é edifício de Deus, do qual a pedra fundamental, o alicerce é Jesus. Verso 21. Nele todo edifício bem ajustado cresce, para ser um santuário. A gente não é só família, a gente não é só edifício, agora aqui a gente é santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com outros para serem morada de Deus no Espírito. Família, santuário, edifício, morada, você. O que pode atrapalhar isso? A desunião. Aquilo que nasce no nosso coração e que acaba por nos afastar uns dos outros. Às vezes a gente precisa ouvir uma palavra dessa, irmãos. Às vezes nós precisamos nos lembrar de que tristezas e chateações que muitas vezes nos levam a se separar uns dos outros não agradam ao nosso Senhor. E essas separações podem muitas vezes nos levar à tentação de querermos falar mal uns dos outros, de querermos criticar uns aos outros, de querermos fofocar uns dos outros. E com isso, causarmos facções no meio do povo de Deus. E não tem coisa que Deus odeia mais do que isso. Eu quero encerrar com vocês lendo Provérbios capítulo 6. Eu te convido a abrir sua Bíblia comigo lá, por gentileza. Provérbios capítulo 6. A partir do verso 16. Provérbios 6,16 diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Vamos contar aí as 6 que ele odeia e a 7ª que ele odeia mais ainda? Número 1, olhos cheios de orgulho. 2, língua mentirosa. 3, mãos que derramam sangue inocente. Sabe o aborto? Está aqui. 4, coração que faz planos perversos. 5, pés que se apressam a fazer o mal. E 6, testemunha falsa que profere mentiras. E sabe qual é a 7ª? Que a sua alma abomina o que semeia discórdia entre os irmãos, que semeia contendas entre os irmãos. Gente, isso daqui é muito forte. É muito forte. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus odeia mais quem semeia discórdia no meio da igreja do que aquele que está realizando aborto numa clínica clandestina. Deus odeia mais o fofoqueiro do que o médico aborteiro. Não é isso que está aqui? Ou será que eu li errado? Ele diz que ele odeia, no 3º ponto, aquele que derrama sangue inocente. Mas ele diz que ele odeia mais ainda aquele que apaga o brilho no meio do seu povo. Aquele que acaba com a união dentro da sua própria família, aquele que divide irmãos, que cria contendas, que cria facções. O que eu faço então? Eu busco aquela pessoa, eu converso com ela, eu mostro a ela o pecado dela. Se a pessoa não te ouviu, amém, você fez a tua parte, você buscou ter paz com a pessoa. O que Hebreus 12:14 diz é seguir a paz, não é que você ia ter paz. Muitas vezes você vai seguir a paz e você não vai achá-la. Mas o importante é que Deus viu que no seu coração você quis a paz. E Deus vai te honrar por isso. Agora, se a pessoa te confrontou com guerra, com zombaria, com escárnio, problema da pessoa, você diz, Deus te abençoe, meu irmão. Tudo bem, eu vou orar pela sua vida.
Eu só quero te dizer isso porque eu creio que é isso que o Senhor espera de mim. Diz, Deus te abençoe e vai seguir tua vida. Você fez o que o Espírito Santo quis que você fizesse. Esta luz que está em você não vai estar apagada. A luz naquela pessoa já está apagada há muito tempo. E ela está contribuindo para que as trevas entrem no meio do povo de Deus. Mas você foi lá e esta lâmpada não vai apagar. Sabe aquelas 10 virgens que estavam com azeite na botija? Elas estavam com as suas lâmpadas acesas. Mantenha a tua lâmpada acesa. Pelo perdão, pela restauração, pela unidade, pela amizade, pela coinonia. Não deixe a congregação dos santos, como o autor de Hebreus escreve na sua epístola, porque isso glorifica o Senhor. Que o mundo creia que o Pai enviou o seu Filho por meio do nosso amor uns pelos outros, do nosso cuidado, da nossa amizade. Que o Evangelho que aqui é pregado a vocês, domingo após domingo, possa aperfeiçoá-los nesse amor. Em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que quando Jesus subiu aos céus, ele concedeu dons aos homens. E Paulo vai dizer depois que um desses dons foram os pastores. Os pastores são um dom de Deus. E ele diz, para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles perseverem, inclusive, na comunhão. Ouçam seus pastores. Ouçam aqueles que o Senhor colocou para alimentar vocês, para estudar com vocês, para discipular vocês, para ensinar vocês. Imite o procedimento dessas pessoas, destes homens, dessas mulheres, que são dons de Deus para a edificação da sua igreja. E a essa edificação vai gerar unidade. Unidade que dará testemunho, credibilidade para a mensagem que a gente prega para o mundo. Que Deus nos ajude e nos use.